Olá, a partir de agora você vai assistir ao programa da TV Câmara. Vamos começar com a palavra do presidente. Tarde. Bom, a gente apresentou um projeto de indicação, né? Não é um projeto de lei, é uma indicação ao prefeito para que a gente possa incluir, né, nas escolas do campo o tema agricultura familiar, já que a gente tem, né, grande parte da nossa renda aí da área rural vinda da agricultura familiar. Então, eu acho que é importante a gente manter essa tradição e dar conhecimento aos nossos alunos para que possam, né, continuar trabalhando aí na lavoura. Seguimos de forma normal, né, com as atividades do dia a dia, votando aí, não vou nem citar projetos, mas assim, projetos importantes, né, indicações e requerimentos de informações vindas aí dos vereadores no dia a dia das suas fiscalizações. Então, seguimos aí a casa aberta e com atendimento à nossa população. Chegou a hora do quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Hoje vamos falar sobre o processo legislativo, que é o conjunto de regras a ser cumprido pela Câmara Municipal para a elaboração de leis e demais atos legais. Ou seja, é o caminho que as leis seguem para virar leis. Os projetos de lei são propostas para criar ou alterar outras leis, dentro do que compete à Câmara decidir, como emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Importante esclarecer que é a lei orgânica que regra o processo legislativo municipal, junto com o regimento interno e as constituições estadual e federal. A Lei Orgânica Municipal funciona como uma espécie de constituição do município, pois é o conjunto de leis que organiza os órgãos da administração pública, a relação entre o executivo e o legislativo e dispõe sobre as políticas públicas na saúde, na educação, no meio ambiente e nas demais áreas. Além disso, estabelece a esfera de atuação da Câmara e toda a regulamentação orçamentária do município. Mas como são propostas as leis? E qual o caminho que elas seguem? Primeiramente, é necessário que um projeto de lei seja apresentado à Câmara. Isso pode ser feito pelo vereador, pela mesa diretora, por comissões internas da Câmara, pelo prefeito ou ainda por iniciativa popular, desde que em grupo que represente pelo menos 5% da população ou dos bairros. Os projetos de lei têm que ser apreciados no plenário da Câmara, que é o espaço onde acontecem as sessões e são votadas pelos vereadores as propostas em tramitação. Mas antes da votação em plenário, o projeto de lei deve ser analisado pelas comissões da Câmara. Comissão é um órgão técnico composto por vereadores que estuda um tema específico e apresenta pareceres para auxiliar a decisão dos parlamentares em plenário. Vale ressaltar ainda que a Comissão de Justiça e Redação é a primeira a dar seu parecer, já que depende dela a tramitação da proposta apresentada, pois é ela que avalia se o projeto de lei é constitucional ou não. Assim, se a comissão decidir por unanimidade que é inconstitucional, o projeto é arquivado. Mas se a decisão da comissão não for unânime, o autor pode entrar com recurso e, neste caso, o parecer ao projeto de lei pode ser submetido ao plenário. Caso o recurso seja negado, o processo é arquivado. Se for acolhido, segue seu curso normal e vai para as demais comissões permanentes, onde receberá pareceres. Quando a última comissão der seu parecer, a diretoria de comissões o encaminha outra vez para a diretoria de processamento, onde ele fica aguardando para ser incluído na ordem do dia até ser discutido e votado em plenário. A apreciação em plenário é feita em 2 momentos: o primeiro e o segundo turnos de votação. Em ambos os turnos, o projeto pode ser aprovado ou rejeitado. Caso seja rejeitado no primeiro turno, o projeto é arquivado. Se for aprovado, vai ainda para a votação em segundo turno. Depois disso, o caminho depende do tipo de projeto. Se não houver alterações, os projetos de resolução, decreto legislativo e emenda à lei orgânica são promulgados pelo presidente da Câmara. Já os projetos de lei e projetos de lei complementar são enviados ao prefeito para apreciação, podendo ser sancionados ou vetados. Os projetos de lei também podem receber emendas entre o primeiro e segundo turnos.
Elas podem ser propostas pelos vereadores, já que todos eles podem participar do processo de elaboração de um projeto de lei. As comissões, o prefeito e pelo menos 5% do eleitorado municipal também têm o direito de apresentar emendas ao projeto. Se sofrer emendas, o projeto volta para as comissões, para que emitam novo parecer. Considerando o parecer das comissões, o projeto irá para apreciação e votação em segundo turno. As emendas também são votadas. Caso o projeto seja todo rejeitado, ele será arquivado. No caso de aprovação, o projeto de lei segue primeiro para a Comissão de Justiça e Redação, que irá incorporar as emendas ao projeto. Depois disso, segue para o Poder Executivo. Caso o prefeito sancione, transforma-se em lei. Todo o processo de aprovação ou rejeição do projeto de lei poderá ser consultado por qualquer cidadão no portal da Câmara, na internet. Caso o prefeito vete o projeto de lei, ou parte dele, o projeto volta para a Câmara para apreciação dos vetos. Se os vetos do Executivo forem rejeitados pela Câmara, a lei deve ser promulgada. A Prefeitura tem 48 horas para isso. Se não promulgar, tal dever cabe ao presidente da Câmara 48 horas após o prazo dado à Prefeitura. Mas a nova lei pode ter sua constitucionalidade questionada na Justiça. Hoje você conheceu um pouco mais sobre o processo legislativo da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. Vamos ao resumo da 10ª sessão ordinária. O vereador Marcos Marins abriu as matérias da ordem do dia, fazendo um requerimento de informações que solicita ao Executivo Municipal a previsão de envio e análise das minutas dos planos de cargos, carreiras e salários do SUS e dos agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde. Vereadores, o que está em discussão hoje nesse requerimento que a gente encaminha é se a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo verdadeiramente valoriza ou não os seus servidores. Se a Prefeitura valoriza ou não os servidores da saúde, que prestam serviço pelo SUS, se valoriza os nossos ACS e ACEs. Por quê? E aí também, vereadores, se o prefeito legitima a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo como um poder independente e de autonomia, com força para estruturar políticas públicas para o município, ou se trata a gente com um puxadinho dela, com todo respeito. Por quê? A gente passou um ano inteiro de 2025 nessa casa, com diversas audiências, grupos de trabalho, e aí eu tenho que elogiar aqui. A oposição participou de praticamente todos os grupos de trabalho, ao menos 4 vereadores da base do governo participaram de todos os nossos grupos de trabalho. Nós fizemos uma audiência lotada nessa casa para reestruturar o plano de cargos, carreiras e salários dos nossos profissionais do SUS e, em separado, porque é outra categoria, também dos nossos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Foi um ano inteiro de trabalho dessa Casa Legislativa, do mandato do vereador Marcos Marins, do mandato de diversos vereadores dessa casa que participaram com a gente, de audiência pública. É água, é cafezinho, é salário de assessoria que trabalha incansavelmente. Todos os nossos jurídicos aqui, assessores, trabalharam incansavelmente na construção de um plano. A gente reestruturou um plano completo dos servidores do SUS, que inclusive, se fôssemos seguir um modelo colocado, disponível previamente pela Prefeitura, seria uma catástrofe, que era um copia e cola para os servidores de Nova Friburgo. O servidor da saúde de Nova Friburgo merece um copia e cola ou merece um bom projeto que vai valorizar os seus, que vai valorizar o atendimento na ponta? Porque quando a gente melhora a condição de trabalho, a condição de salário, quando a gente traz dignidade aos servidores de Nova Friburgo, a gente está trazendo dignidade à população que está na ponta, que é quem paga impostos. E aí, falar diretamente para você aí de casa, para você que está cansado de política, que está cansado de prefeitura, eu entendo o seu lado. Mas se você paga imposto, até porque é obrigatório, é embutido no pão, é embutido no arroz, é embutido na passagem de ônibus. Se você está pagando imposto, agora é a hora de cobrar. E uma das formas de cobrar melhorias e retorno para a sociedade é quando os nossos impostos são revertidos em melhoria da condição de trabalho dos nossos servidores.
Porque é inadmissível, hoje, qualquer serviço comercial, e aí todos os serviços têm todo o mérito, ganhar mais do que um profissional que está na ponta do Hospital Municipal Raul Sertã. E aí, no meio da pandemia, eram os nossos heróis, as nossas enfermeiras e enfermeiros, os nossos médicos, os nossos profissionais que estão combatendo a pandemia. E agora, 6 anos depois, que hipocrisia é essa dos nossos governantes? Eu consigo dormir em paz no final do dia, mas eu não vou assinar embaixo a corresponsabilidade de um governo que chega ao seu 6º ano e não consegue encaminhar um plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais. Então, a conclusão desse requerimento e o pedido que a gente faz, que os vereadores endossem esse requerimento, é respeito a essa Casa Legislativa. E aí eu tenho que avisar também a população que está assistindo de casa, eu tenho que avisar aos profissionais e servidores da Prefeitura que esse projeto foi construído por todos os vereadores dessa casa. A oposição se juntou com a situação, com a base, líder de governo esteve presente no grupo de trabalho, que eu sou testemunha, e a gente aprovou um ótimo projeto. Agora, a parte do prefeito Johnny Michael não foi feita. Ele tem que encaminhar para essa casa um projeto que respeite a cobrança dos servidores. E aí, também não menos importante, o plano de cargos, carreiras e salários dos ACEs e ACS foi construído pelos próprios servidores. Então, não dá para ter vaidade do o prefeito que só pensa no seu umbigo, porque um plano foi construído pelos servidores. Não fui eu que fiz, foram os servidores que fizeram. E o outro plano foi construído em conjunto com os vereadores da oposição e da base. Então, se tem alguém com medo de aprovar esse plano, pode ficar tranquilo. Não precisa falar que fui eu, não precisa falar que foi a Maiara, não precisa falar que foi Isaac. Foi essa casa que construiu. Agora, há de ter o mínimo de respeito com essa Casa Legislativa. É necessário haver o mínimo de respeito com tanto dinheiro investido de impostos nossos em trabalho intelectual, prático, de campo, para a gente construir um plano tão robusto que foi feito e não haver uma resposta sequer. Então, para finalizar a defesa desse requerimento, o que esse requerimento quer saber? Primeiro, se a Prefeitura leu o nosso projeto. Se ela leu, qual é o feedback, qual é o retorno que ela está dando? Ela vai implementar? Ela gostou do projeto que foi feito aqui pelos servidores da casa? O que o prefeito tem a dizer sobre o plano de cargos, carreiras e salários? Nós aprovamos nessa casa uma emenda de R$2 milhões para o Fundo Municipal de Saúde. A Prefeitura aprovou essa emenda, a Câmara aprovou, está publicado. Vai ser utilizado para a implementação do plano de cargos, carreiras e salários? Qual é o prazo de envio do prefeito para essa casa aprovar aqui? Quando é um projeto bom ou menos, mas com efeito quase nenhum, o prefeito aprova nessa casa em 24 horas, posta um vídeo e sai rindo. Quando é um projeto de política pública, repito, nessa tribuna, um projeto estruturante, que vai mudar a nossa cidade nos próximos 30, 40 anos, ele não envia, não dá retorno. E aí, vereador Cláudio, acabei de falar da Fábrica Ipu. Intervir agora na Fábrica Ipu é pensar Nova Friburgo nos próximos 50 anos. Intervir agora no plano de cargos, carreiras e salários da saúde é proteger o funcionalismo público e o serviço prestado para a nossa população pelos próximos 40, 50 anos. Porque a inflação vem. E aí, os nossos salários foram corrigidos e aumentados. Eu até entrei nessa casa com privilégio. O salário do vereador aumentou. O salário dos secretários municipais aumentaram. O salário dos servidores da Câmara aumentaram. Por que o salário do servidor da saúde não aumentou? Que heróis são esses que na pandemia era bonitinho falar que eram nossos heróis, mas agora, na hora de valorizar, a gente paga um salário mínimo para alguém que está naquele Hospital Municipal Raul Sertã, que a gente sabe a situação precária que é de trabalho, condições de trabalho, é desumano hoje ser um servidor da saúde em Nova Friburgo. Então, eu acho que esse é o mínimo de dignidade e respeito que a gente pode trazer à população. Esse é o mínimo de respeito, senhor presidente, que a gente pode trazer para essa casa, porque foi um ano inteiro de trabalho, não só do vereador Marcos Marins, foi um ano inteiro de trabalho de vários vereadores dessa casa, que se dedicaram ao grupo de trabalho, se dedicaram à audiência pública, fizeram reuniões em campo, e agora a gente quer saber, prefeito, nós somos palhaços? Há um respeito? Você leu sequer a minuta? O secretário leu? Há um retorno? É um bom projeto? Você vai seguir com o projeto encaminhado para essa casa ou não? É um pedido. Quem fala aqui não é um vereador.
Quem fala aqui é a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, é o presidente da Comissão de Servidores dessa casa e é um pedido e um clamor dos nossos servidores municipais que defendem a família friburguense. Obrigado. Requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida, o vereador Cláudio Damião apresentou um requerimento de informações para que o Executivo preste esclarecimento sobre a recente viagem oficial para Brasília. Eu quero relembrar aqui, porque tem uma característica muito semelhante, a tal viagem a Israel, aquela turistando em Israel. E aí, numa das perguntas que nós fizemos, com relação a que resultado prático traria, a missão permitiu absorver experiências valiosas para a realidade de Nova Friburgo, tais como estímulo ao voluntariado como estratégia de educação cidadã e pertencimento. Foi uma das justificativas. Integração entre educação, juventude e segurança. Ou seja, balela. Não trouxe coisa nenhuma para Nova Friburgo, absolutamente nada. Foi uma viagem política, ideológica, de turismo em Israel que o prefeito fez. Eu não quero aqui fazer uma acusação, mas a nossa tarefa é fiscalizar, é acompanhar. Se ele foi para Brasília, como está dito aqui pelo Eco Serrano, do dia 26 de fevereiro de 2026, do que trata a viagem? Agendas partidárias ocorrem durante viagem oficial à capital federal e envolvem lideranças nacionais. O prefeito de Nova Friburgo esteve em Brasília nesta semana e participou de agendas ligadas ao PL. Reuniões com deputados federais e pré-candidato ao governo do Rio foram divulgadas nas redes sociais. Bom, o prefeito tem o direito de ter um partido, de fazer a defesa do seu ponto de vista político e ideológico, de participar de convenções, encontros políticos, ele tem todo o direito. Só não pode usar verba pública, né? Só não deve usar as ferramentas que lhe estão à disposição para atividades de interesse do município, não de interesses particulares, pessoais, políticos, partidários, ideológicos. Não é essa a finalidade da função que ele desempenha. Para não fazer uma acusação, eu estou fazendo uma pergunta. O senhor foi fazer em que em Brasília, prefeito? Porque, de forma prática, né, reuniões debatendo melhorias de investimento para Nova Friburgo. Isso é muito vago. Está me parecendo o turistano em Israel, que fala, mas não diz nada no final das contas. Então, se ele, de fato, foi a Brasília buscar recursos, parabéns. Quais recursos? Para onde? Com que finalidade? Porque encontrar Nicolas Ferreira, vamos lá, é o propagador de fake news conhecido nacionalmente, não tem vínculo com Nova Friburgo, ele não é do estado do Rio, então não tem razão de ser. Encontrar com o pré-candidato a governador do estado, pelo partido dele, não tem interesse ligado a Nova Friburgo. Poderá ter no futuro, se eleito for, quem sabe um dia, e aí trazer recursos para Friburgo é natural. Até eu vou lá correndo buscar recursos para Friburgo, como tenho feito, como a gente tem feito, como diversos vereadores buscam trazer recursos para Friburgo. Mas a figura do prefeito em Brasília tem um simbolismo. O encontro dele com as lideranças do partido dele demonstram que ele foi por uma finalidade político-partidária, porque estava acontecendo um evento político-partidário em Brasília naquela ocasião. E não dá para fazer isso com dinheiro público. Não dá. Eu, quando vou para atividade político-partidária, eu vou com o dinheiro do meu bolso, pago o meu almoço ou meu lanche com o dinheiro do meu bolso, gasto a gasolina do meu bolso, uso o meu carro. Aí o prefeito pode viajar para Brasília com voo pago pelo município, diárias e tudo mais. Se é isso, e aí eu estou perguntando, não estou acusando, tem um problema grave. Muito sério isso, muito grave. A utilização de recursos públicos para finalidades indevidas pode gerar um processo. Não estou acusando, estou perguntando. O prefeito foi a Brasília fazer o quê? Se ele tem respostas sólidas, que sejam confiáveis, que justifiquem essa viagem, está aqui o requerimento de informação, uma ferramenta dos vereadores. Essa Câmara tem sido muito eficiente em aprovar os requerimentos e a gente quer eficiência também na resposta dos requerimentos dados pelo Executivo. Mas não pode ser firula, tem que ser resposta concreta. Foi fazer o quê em Brasília? Tem comprovação? Mandou os recibos, os documentos? Quais investimentos nós vamos trazer? Qual a lógica dessa visita, se não teve agenda, com quem ele conversou, quais as relações foram tratadas? Enfim, muito simples o requerimento. Não está aqui um pré-julgamento, mas há um sinal que se acende na nossa cabeça com relação a isso.
E o requerimento de informação é a melhor forma da gente trazer luz, clareza às ações do Executivo, até porque nós somos os fiscalizadores desse processo. Então, eu peço a todos que votem favorável e aguardar, dentro do prazo regimental, que a Prefeitura responda. Obrigado. Logo depois, o líder de governo, o vereador Isaac Demani, utilizou a palavra para se opor ao requerimento de informações. Nós, a base do governo, aqui eu como liderança do governo, nós temos aprovado sistematicamente todos os requerimentos de aprovação, de informações que são apresentados a essa casa. Acabamos de aprovar um requerimento de informação do vereador Marcos Marins, que é da oposição e foi aprovado por unanimidade nessa casa. Nós só não aprovamos aqui um requerimento de informação nessa legislatura, que foi o anteriormente proposto pelo vereador Cláudio Damião com relação à viagem a Israel. E esse requerimento de informação vindo dessa casa nesta noite vem na mesma toada daquele requerimento de informação. Na verdade, assim, aí, com todo respeito, vereador Cláudio Damião, nós temos estabelecido um relacionamento muito cordial, nós temos aprovado diversos projetos de leis aqui de situação, de oposição, nós não fazemos, não se passa rolo compressor nessa casa, não se tem isso, ninguém pode falar o contrário disso, não há nenhum tipo de perseguição a projetos, quem quer que seja, da oposição, por parte da CCJ, a qual eu sou presidente e líder do governo. Nós colocamos todos os projetos para votar nessa casa, isso é uma realidade e eu tenho certeza que ninguém vai ter coragem de falar o contrário a isso aqui. Só que um requerimento dessa natureza, senhor presidente, sou uma coisa assim muito politiqueira, né? Sou mal, vereador Cláudio Damião, Vossa Excelência me perdoa, eu tenho que subir para falar contrário a um requerimento de informação desse que não há necessidade. Por exemplo, eu vou trazer a resposta aqui, já ao senhor, e depois eu vou trazer isso documentado. Fruto dessas viagens, conseguimos, o Executivo conseguiu 3 milhões de reais com o senador Bruno Bonetti, que está substituindo o senador Romário. 1 milhão de reais com o deputado Altineu Cortes. 1 milhão de reais com o deputado, aí me faltou o nome dele aqui, que não estou lembrando, o filho do R.R. Soares, mas depois eu vou trazer, Marco Soares, perdão, muito obrigado aos colegas. Então, assim, fruto dessa viagem, nós já estamos falando 5 milhões de reais para ajudar a nossa cidade. Agora, incomoda o prefeito e o vice-prefeito tirar uma foto com o Nicolas Ferreira? O cara é um ícone, cara, que está combatendo essa falsidade desse desgoverno que está lá em Brasília, cara. Isso incomoda muita gente. E se eu estivesse lá, claro que eu ia tirar uma foto com o cara também. O cara é bom, tento derrubar ele de tudo quanto é jeito e não consegue. Há algum problema nisso? Não há. Não há problema nenhum nisso. Não há gasto em cartão corporativo de 1,4 bilhão de reais com sigilo 100 anos. Dinheiro nosso, o governo federal, está sendo esbanjado à torta direita, jogado fora pelo ralo. Tudo sob sigilo. Deveria se questionar isso. Não a viagem do prefeito, do vice-prefeito a Brasília em busca de recursos para o município. Isso aí está transparente, não tem nada a ocultar, não. Só que não vai se fazer um palanque político em cima disso aqui, não, porque não há necessidade disso. Querem se distorcer? Vamos procurar saber a gastança do governo federal lá que está afundando o país. Nós estamos num caos econômico aí, por conta de tudo que está sendo gasto lá, com sigilo de 100 anos. Lá ninguém pode saber. A Janja gasta a torta direito. Está lá, ó, sigilo 100 anos. Só se hospeda em um hotel de luxo, que custam diárias de ir para lá, ó, $7 mil, mais ou menos. Sigilo de 100 anos, que ninguém pode falar nada. Aqui em Friburgo não tem sigilo de 100 anos, não tem nada a ser escondido. Houve reuniões partidárias lá. Participaram, pode participar, não tem problema nenhum. Nós não somos agentes administrativos, nós somos agentes políticos também. Agora, os recursos foram, em busca dos recursos, e os recursos vieram para a nossa cidade. Eu estou apresentando aqui, dando o nome dos parlamentares, 5 milhões de reais, 3 do senador Bruno Bonetti, 1 do deputado Altineu Cortes e 1 milhão do deputado Marcos Soares. Então, prezados vereadores, eu peço que esse tipo de requerimento, enquanto eu estiver aqui, na liderança de governo ou não, eu não vou aprovar e eu peço que seja rejeitado por essa casa. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Contrário e 4 favoráveis, o requerimento foi rejeitado. Na sequência, o vereador Cláudio Damião apresentou um projeto de lei ordinária que dispõe sobre o plantio de árvores da Mata Atlântica nas creches e escolas municipais. É um projeto singelo, um projeto simples, mas de uma profundidade que tem que nos levar a uma reflexão muito profunda. Nós vivemos uma situação bastante séria, climática, no mundo inteiro, em que as consequências são visíveis nessa mudança permanente de temperatura, aquecimento global, degelo das calotas polares.
E aí fica, o que tem a ver com plantio de árvore numa escola, né? Tem tudo a ver. A educação é o ponto central das relações humanas. A gente começa desde pequenininho sendo educado em casa pelos nossos pais. Depois ingressamos nas escolas, nas universidades, para que a gente possa nos tornar seres humanos mais completos, sensíveis, reflexivos, com a oportunidade de dar à nossa vida um sentido. Olhar o contexto do universo em que a gente vive, imaginando que nós podemos ter relações mais cordiais com o planeta, eu acho que é uma emergência. Esse debate está posto há bastante tempo. Agora, as medidas necessárias acabam sendo lentas demais. A gente pode tomar Friburgo como um exemplo. Quando a chuva caiu aqui em 2011, o estrago foi profundo. Perdemos vidas, perdemos bens materiais, e nós estamos no centro de um bioma muito importante, né? O bioma da Mata Atlântica. Nós estamos num parque, na verdade. E mesmo assim somos afetados. A contribuição que a gente pode trazer é, dentro da educação, nas escolas, a gente criar um novo ser humano, na medida em que ele compreende a grandeza e a importância da gente respeitar essa outra criatura que é a árvore. O ser humano tem uma implicância com a árvore que é impressionante. Veja, precisa cortar, tem que podar. Fizeram uma poda na General Osório, que na verdade é um massacre às árvores. Nós não temos formação suficiente, aprendizado suficiente, profissionalismo, cuidado com as árvores em Friburgo, e leva a uma deterioração. A gente considerar que não tem que respeitar esse ser tão importante na nossa vida. Imagina umas ruas sem árvores, a praça sem árvore. Fica insuportável o calor, a condição de trânsito das pessoas, as possibilidades que a gente tem de convivência com a natureza, os pássaros, os insetos. Isso tudo está relacionado. Quer dizer, a natureza, dentro da sua perfeição, só é afetada pelo ser humano. As outras espécies convivem harmonicamente com o ambiente, com a natureza. O ser humano tem esse perfil de destruição. Então, a proposta que a gente traz é de que a gente possa, a partir da educação, dentro da escola, num formato de conscientização, tentar, eu sei que não é fácil, né, plantar uma árvore em cada escola da forma simbólica, de que aquela árvore ela vai ser tratada por aquela criança e ela vai imaginar um futuro onde ela possa conservar, preservar, entender a importância, para que a gente construa uma sociedade mais respeitosa com o meio ambiente. É um processo. A contribuição que a gente traz, por mais modesta que seja, é um debate em torno disso. O que a gente quer para o futuro? De que forma a gente quer tratar o nosso ambiente? Projeto aprovado por unanimidade. Após, o líder de governo, vereador Isaac Demani, apresentou um projeto de lei ordinária de autoria do Executivo, que institui o programa Bolsa Universitária em Nova Friburgo, com emendas apresentadas pelo vereador Maicon Gonçalves. Acesso às emendas apresentadas pelo novo vereador Maicon Gonçalves nessa tarde, senhor presidente. Eu as analisei e, do ponto de vista da constitucionalidade, não há nenhum impedimento que ela seja levada à discussão essa noite nessa casa, senhor presidente. Ela não fere nem a Constituição, nem a nossa lei orgânica, nem tampouco a legislação extraordinária. Então, senhor presidente, ela pode ser votada, pode ser levada à discussão essa noite, e aí nós iremos analisar o mérito de cada uma. As emendas vão sempre no sentido de trazer transparência e que a gente possa melhorar ainda mais um programa que beneficia na ponta quem de fato precisa. Emenda número 1. Tem uma discrepância aqui que me chama a atenção. Colocaram a Secretaria de Governo na comissão executiva do programa. A Secretaria de Governo, na Lei Complementar 172 de 2025, aprovado por essa casa, que foi a reforma, ela diz o seguinte: não cabe ao governo ali, de maneira alguma, atuar em temas específicos e educacionais. Então, me parece que está sendo algo político. O que o representante, vereadora Maiara, da Secretaria de Governo, quer fazer numa comissão que vai julgar, vai analisar o mérito de dar ou não as bolsas? Aí nós temos aqui, com a emenda, a possibilidade de colocar o Conselho Municipal de Educação, que foi desprezado. O Conselho Municipal de Educação foi desprezado para analisar
temas que são relacionados à educação. Ah, mas é nível superior. Olha, a gente não está falando... Então, a Secretaria de Governo tem entendimento para julgar e o corpo do Conselho Municipal de Educação não tem? Ou também, vereador Cláudio Leandro, o próprio senhor, que é presidente da Comissão de Educação aqui dessa casa. O senhor pode designar alguém. Estão tirando esse poder do senhor. Então, nós temos aqui também a emenda número 2, vou ser rápido porque meu tempo é breve. A emenda número 2, o CAD único. Que é maior critério do que o CAD único? Para ver se uma pessoa precisa ou não de uma bolsa? Criar qualquer outra coisa, para mim, é política. O CAD único diz ali que a pessoa realmente tem necessidade e precisa ter aquela bolsa para melhorar a sua vida. Emenda número 3, portal da transparência. Publicar uma lista para que a gente saiba quem ganhou, quem não ganhou, os critérios. Emenda número 4, o valor a ser concedido. O parecer da Comissão de Finanças dessa casa apontou que existe a possibilidade dos valores não estarem direcionados mensalmente. Aí eu deixo bem claro, R$2.000 mensal para pagamento direto da mensalidade da faculdade. Não ficou claro isso no projeto. Não ficou claro. Então o prefeito e o seu corpo técnico lá que fez, não ficou claro. Tem que estudar um pouquinho mais. Emenda número 5. Bolsa até 50%. Exemplo, um professor dá aula no colégio particular. O filho dele tem um desconto. Com esse artigo, a gente está excluindo o filho dele. Então a gente está garantindo, porque às vezes você é professor do colégio particular e o seu filho ganha 50% de bolsa. Ele pode participar do programa. O projeto está excluindo. Então a ideia é essa. É só reforçar e garantir para as pessoas que realmente precisam, vereador Jânio, a possibilidade de realmente mudar de vida com a educação. A gente está falando de educação. E quando eu vejo alguém indicado da Secretaria de Governo para ocupar um cargo que deveria ser do Conselho Municipal de Educação ou dessa própria comissão dessa casa, vereador Cláudio, do senhor, eu vejo que me parece que esse programa não está tendo a seriedade que deveria ter. Mas não tem problema. Eu estou alertando essa casa, estou pedindo aos nobres vereadores, porque depois eu vou fazer o papel chato. Eu vou ir lá e vou passar um pente fino nesse programa e aí eu vou começar a avisar a todos os vereadores o que está acontecendo. Vereadores, obrigado. Peço a aprovação das emendas para que a gente possa trazer qualidade e mais estrutura a esse projeto. Assim, eu peço vênia aqui, eu vou discordar de 3 emendas apresentadas por Vossa Excelência, a emenda número 3 e a número 4. Não há nenhum impedimento de ela ser incorporada ao projeto, senhor presidente, até para que não haja necessidade de fazer 2 votações separadas, o que vai e o que não vai. Então, a 3 e a 4 não tem nenhuma objeção, perfeitas as argumentações do vereador. Agora, com relação à primeira emenda, qual é o nosso entendimento? Né? Aqui eu falo como líder do governo, senhor presidente, que a inclusão do representante da honrosa Comissão de Educação da nossa casa, na comissão desse programa, ela vai acabar aí por ferir o princípio da separação dos poderes, senhor presidente. E cabendo a essa comissão a função de legislar e fiscalizar o Poder Executivo. E cabe ao Poder Executivo a execução, dessas políticas públicas e programas sociais. Com relação ao Conselho Municipal de Educação, a sua função é normativa, consultiva e de acompanhamento das políticas educacionais. Ela não pode ser responsável pela execução de programas ou concessão de benefícios, senhor presidente. A primeira. Assim, a comissão deve ser composta por órgãos do Executivo diretamente ligados à área de educação, ciência, tecnologia, desenvolvimento social, direitos humanos, garantindo a legalidade e a adequada divisão de competências. A Secretaria de Governo, na comissão gestora, eu explico por quê dela estar fazendo parte na comissão gestora do programa de bolsa universitária, se justifica pela função de coordenação administrativa e articulação entre os órgãos da administração pública. A participação da Secretaria contribui para o alinhamento das ações governamentais e acompanhamento das políticas públicas e maior eficiência na gestão do programa. Dessa forma, a comissão, conforme
proposta pelo Executivo, ela está aí, ela tem o apoio institucional necessário para garantir a organização, transparência e a efetividade na execução. Então, por isso, são os fundamentos que nós rejeitamos a emenda número 1. Com relação à emenda número 2, a inclusão exclusivamente daqueles que estão inscritos no CAD único para os programas do governo federal, pode aí deixar de fora algumas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e não estão inscritos no CAD único. Podem ter tido seu cadastro cancelado, desatualizado, e eles podem acabar ficando de fora da possibilidade de conseguir aí um benefício que está sendo dado pelo governo municipal. Por conta disso, nós também rejeitamos a emenda número 2. E com relação à emenda número 5, o entendimento é o seguinte, nós sabemos que o ensino médio hoje, vamos botar aí, a mensalidade está girando em torno de R$ 1.200, R$ 1.500, numa entidade particular, uma instituição particular no nosso município. Um aluno que ganha uma bolsa de 50%, então ele vai estar arcando ali entre R$ 600 e R$ 750. A pessoa que tem condição de arcar no ensino médio um valor de R$ 600, R$ 750, ele tem a possibilidade de fazer o curso desse superior, que inclusive tem alguns que têm o custo menor que isso. Está girando aí da universidade da cidade, cursos superiores a partir de R$ 179. Então, assim, a exigência de aqueles que estudam em instituição particular serem aqueles que têm 100% de bolsa, aí nós temos a certeza absoluta que são pessoas que estão na situação de vulnerabilidade social. E, por conta disso, nós também rejeitamos a emenda número 5. Então, senhor presidente, faça uma sugestão, Vossa Excelência analisa, que se houver o consenso que as emendas 3 e 4 possam ser incorporadas ao projeto, prestigiando o trabalho do nosso vereador Maico Gonçalves, e que seja colocada à votação se as emendas 1, 2 e 5 serão incluídas ou não ao projeto. É a sugestão que eu faço, senhor presidente. Senhor presidente, em conversação aqui com o vereador Maico Gonçalves e outros aqui, nós entendemos que há a possibilidade da emenda número 2 também ser incorporada ao projeto, senhor presidente. Isso aí, a número 2. Então, vai ser incorporado ao projeto a 2, 3 e 4, e será que não haverá necessidade de votação se houver um entendimento de todos, e vai a votação a número 1 e a número 5. Perfeito, então. Então, as emendas 1 e 5 foram rejeitadas por 13 votos a 4. As emendas 2, 3 e 4 serão incluídas no projeto. Bom, então o projeto de lei número 58, que institui o programa Bolsa Universitária no município de Nova Friburgo, com a inclusão das emendas 2, 3 e 4 apresentada pelo vereador Maico Gonçalves, se encontra em votação em segunda discussão. Projeto aprovado. Depois, o vereador Maicon Gonçalves apresentou um projeto de lei ordinária que dispõe sobre a regulamentação, fiscalização, incentivo e segurança do transporte remunerado privado e individual de passageiros por meio de aplicativos em Nova Friburgo, que revoga a Lei Municipal número 4.764 de 2020. Quero agradecer à Casa pela sensibilidade no projeto. O projeto traz segurança. O vereador Max Bill sabe quanto é importante ter ali a segurança no transporte. E dizer ao presidente da CCJ, quando a emenda veio a plenário, ele fez alguns questionamentos e dizer que, quando manda uma lei para essa casa, eu tenho a dedicação de me debruçar sobre ela, de entender se há alguma inconstitucionalidade, se esbarra, se tem algum impedimento, para que essa casa cada vez seja mais propositiva e crie legislações robustas. Então, obrigado aos pares, peço a aprovação de todos. Projeto aprovado. Em seguida, o vereador Max Bill apresentou um projeto de indicação legislativa para que o Executivo encaminhe à Câmara um projeto de lei que altere dispositivos da Lei Municipal número 4.611 de 2017. Presidente, um projeto muito simples, vou fazer a defesa até aqui da minha cadeira. São alterações no contorno do Conselho de Turismo. Essas alterações foram apresentadas pelo nosso presidente, Wellington Guimarães. Foi feito um estudo técnico, debatido entre os membros do Conselho, articulação com o Poder Executivo,
e todos chegaram ao consenso dessas alterações. A gente pode destacar a alteração, antigamente, quer dizer, se a lei for aprovada, antes da lei ser aprovada, a presidência, ela alternava entre o poder público e a sociedade civil organizada. Chegou-se a um consenso de que a presidência vai ser sempre exercida pela sociedade civil organizada. Isso até para garantir a natureza do Conselho, né? Rapaz, até faltou a palavra aqui agora, ainda bem que eu anotei. A natureza do Conselho, que tem a natureza consultiva e fiscalizatória. Então, eu peço a aprovação dos pares e, reafirmando, foi amplamente debatido pelos membros do Conselho e com a anuência do Poder Executivo. A gente está fazendo uma indicação legislativa, tendo visto que eu não posso tratar essa matéria, não é uma matéria que o Poder Legislativo pode tratar, e tenho certeza que já foi debatido com o prefeito, que ele vai enviar esse projeto de lei para a nossa casa. Então, peço a aprovação de todos os pares. Perfeito. Então, após aí a defesa, o projeto de indicação legislativa número 47 de 2025, encontra-se em votação. Projeto de indicação aprovado por unanimidade. Por fim, os vereadores prestaram menções especiais de louvor a personalidades, colégios, escolas de samba e organizações. Moção especial de louvor, número 197, autor vereador Cláudio Damião. Ao coletivo Grãos de Luz Lumiar, Nova Friburgo. Moção especial de louvor, número 198, autor vereador Carlinhos do Quico. Ao senhor Leonardo Santiago. Moção especial de louvor, autor Ângelo Gaguinho. Ao senhor Jonathan Barroso Alves. Moção especial de louvor, autor vereador Cláudio Damião. Ao Colégio Anchieta, pelos 140 anos. Moção especial de louvor, autor vereador Joelson do Pote. A Imperatriz de Olaria. Moção especial de louvor, autor vereador Cascão do Povo. Aos senhores Ronaldo dos Santos e Rony Gomes dos Santos. Moção especial de louvor, autor vereador Max Bill, com Guilherme Valente de Barros. Moção especial de louvor, autor vereador Max Bill. Ao senhor William Dantas Freitas. Moção especial de louvor, autor vereador Joelson do Pote, com a banda da Predial Primos. Moção especial de louvor, autor vereador Joelson do Pote, com o Grêmio Recreativo Escola de Samba Alunos do Samba. Moção especial de louvor, autor vereador Cascão do Povo, com o senhor Marcos Antônio Silva Miranda. Moção especial de louvor, autor vereador Cristiano Guenin. Ao senhor Antônio Rezende Cariri. Moção especial de louvor, autor vereadora Tia Carla, com o senhor Tiago Perdomo. Acho que acabou, né? Perfeito. Então, após a leitura, as moções encontram-se em votação. Vai, volta aí. Moções aprovadas por unanimidade. Vamos ao resumo da 11ª sessão ordinária. O vereador Cláudio Damião abriu as matérias da ordem do dia, fazendo um requerimento de informações sobre o fato do Espaço Cultural Centro de Artes permanecer fechado. Eu estou trazendo esse requerimento porque, desde 2011, após a tragédia, o nosso Centro de Arte está fechado. Eu quero lembrar a campanha Volta Centro de Arte, da Daniela Sante e outros tantos artistas, pessoas que precisam ser lembradas, cuja memória reflete a cultura em Nova Friburgo. Quero lembrar aqui de Carlito Marchon, quero lembrar do Nelmo, quero lembrar do Jaburu, e lembrando deles, lembrar de todos os artistas que se envolveram e se envolvem na cultura de Nova Friburgo. E não é possível falar da cultura de Nova Friburgo sem falar do Centro de Arte. E também de uma certa situação bastante cômoda para o governo de não se mobilizar definitivamente para trazer ao povo um direito constitucional,
que é o direito à cultura. Aquele espaço era um espaço de visitação permanente, democrático, muito próximo das pessoas, muito acessível a todas as pessoas e se encontra fechado. A gente tem que lembrar também de figuras públicas que tiveram a grandeza de olhar a cultura de Nova Friburgo. A gente cita aqui uma reportagem do jornal A Voz da Serra de 5 de novembro de 2025, onde lembra do prefeito Amâncio Azevedo, que em 1961 criou o Centro de Arte. De lá para cá, todos os prefeitos tiveram zelo, tiveram cuidado. Heródoto foi um dos que se preocupou. Embora a gente possa ter posições políticas, ideológicas divergentes, não pode deixar de considerar a grandeza da gestão da cultura em diversas oportunidades em que nós vivemos. Saudade Braga foi uma prefeita preocupada com a cultura. E agora a gente está vivendo um vazio, um colapso brutal em diversas áreas. Não vou me ater às outras áreas, porque eu vou falar disso em outros momentos e venho falando, mas com relação ao Centro de Arte. E nós temos uma Secretaria de Cultura atuante, que ontem mesmo nós tivemos aqui na Câmara o Mulher é Arte, onde entregou prêmios aos artistas, às mulheres artistas aqui de Nova Friburgo, um evento belíssimo. Portanto, a Secretaria de Cultura de Nova Friburgo se destaca, mas a Prefeitura está omissa em garantir o orçamento para a recuperação desse espaço, que não pertence à Prefeitura. É um espaço que pertence aos artistas, pertence à população de Nova Friburgo, e 15 anos se passaram sem que absolutamente nada fosse feito. Mas são 6 anos desse governo. Gente, 6 anos de um governo que não consegue equipar, liberar e ofertar para a população e para os artistas um espaço de apresentação cultural. Quem não teve a oportunidade de assistir ali exposições musicais, peças de teatro, enfim, diversos eventos, porque é um local central e absolutamente democrático. As pessoas saíam do trabalho, podiam circular ali pelo centro, visitar aquele espaço. Artistas iniciantes poderiam apresentar o seu trabalho, fazer as suas exposições, peças teatrais, onde pequenas esquetes, porque não dá para encher um teatro municipal, é difícil para os artistas locais, mas eles podem realizar diversas sessões com o seu trabalho e, com isso, garantir a vida cultural aqui do município. Aprovado por unanimidade. Em seguida, o vereador Cláudio Damião apresentou um requerimento de audiência pública a ser realizada no dia 8 de abril sobre fraternidade e moradia em Nova Friburgo. Mês passado, nós tivemos a realização da campanha da fraternidade no bairro Varginha, na Capela da Sagrada Família. E o tema é esse, né? Fraternidade e moradia. A moradia é um direito social das pessoas. Eu acho que a questão mais central da vida do ser humano é a habitação. Comida, né? O direito à alimentação e direito à habitação. E o Papa Francisco, ele traz na Laudato Si, na sua encíclica, né, a crítica à especulação imobiliária, às dificuldades que as pessoas vivem, a exclusão social. Ou seja, esse é um tema central da Igreja Católica, mas não é só da Igreja Católica. A campanha da fraternidade, ela é uma campanha ecumênica. Então, engloba evangélicos de diversas denominações, mas a CNBB costuma estar à frente e eu, como católico, participei desse evento. Eu recebi, inclusive, do bispo o livro Evangelho Social, que trata da doutrina social da Igreja, e que tem no seu cerne, especialmente para as pessoas carentes, as pessoas mais pobres, o tema da habitação, que é parte essencial da dignidade humana. Então, atendendo aqui, inclusive um aspecto específico do nosso município, esse período de chuva nós demos até, eu vou dizer, muita sorte. Segundo a própria Prefeitura, num relato da Defesa Civil de 2022, apontou que nós temos 254 áreas de risco, onde tem 7.500 casas e 30 mil pessoas vivendo nessa situação de calamidade pública. Isso tem que nos sensibilizar. Não é possível que a gente esqueça da nossa humanidade, de não olhar para o próximo, imaginar que nós temos um município dessa dimensão, com 30 mil pessoas, segundo o relato da Defesa Civil, vivendo em área de risco.
em 254 áreas de risco. Nós não podemos deixar de considerar que nós somos o segundo município do país em áreas de risco. É uma situação muito grave. Acolhendo a solicitação da Pastoral do Povo de Rua, acolhendo a solicitação dos nossos companheiros da Associação de Moradores, do Rui Sanglar, da Cooperativa Recicla Nova Friburgo, da Pastoral, né, que cuida desse tema, olhando a campanha da fraternidade e colocando fraternidade no nosso coração, chamar essa audiência pública, que tem uma importância vital para nós debatermos a questão habitacional em Nova Friburgo. Então, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o líder de governo, vereador Isaac Demani, apresentou uma proposta de emenda à lei orgânica de autoria do Executivo, que altera o artigo 44 da Lei Municipal número 4.637 de 2018. Senhor presidente, vou iniciar já trazendo um esclarecimento à nossa população, maldosamente ou irresponsavelmente, não sei de que forma isso foi colocado à nossa população. Recebi ligações hoje o dia inteiro dizendo que nós estaríamos votando aqui hoje a autorização de doação do terreno localizado à Via Expressa, que é o projeto de lei ordinária número 131/2025. E isso não é uma verdade. Nós não estamos analisando aqui se vamos autorizar ou não a doação de nenhum próprio do município. Nós não estamos tratando aqui do terreno localizado na Via Expressa, nós não estamos tratando aqui de um terreno que o município possa ter lá em Conselheiro Paulino, ou lá em São Geraldo, ou lá em Conquista, ou lá em Muri. Nós não estamos tratando de autorização de alienação de nenhum imóvel do município. E isso foi maldosamente passado, o que nos traz aí, que é até uma satisfação, uma honra tê-los todos aqui nessa casa, nessa noite, mas nós não vamos tratar de alienação ou de doação de terreno algum. Isso não é verdade, isso foi maldosamente colocado ou irresponsavelmente colocado para a sociedade para trazer aí um alvoroço para a população lá do Cônego. Não estamos tratando, esse projeto foi retirado no ano passado, eu como líder de governo retirei esse projeto de votação, o prazo para que se aderisse àquele programa já se expirou, a verba, infelizmente, já foi perdida, nós não temos como utilizar nem em Olaria, nem em Conselheiro, nem em Muri, nem em lugar nenhum. Isso já está sepultado. Esse programa, nós não vamos utilizar esse recurso mais, porque nós não temos ele mais à disposição. Então, nós não vamos votar o projeto de lei ordinária número 131/2025. Não está aqui em votação a doação ou a venda, alienação de imóvel nenhum. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Aí foi que nós conversamos bastante aqui. Nós estamos fazendo uma alteração na lei orgânica para ajustar o texto, que o texto está dúbio, confuso, e traz uma confusão. E que confusão ela traz? Amanhã, não sei o prefeito que vai estar, ou se esse ou se outro, se quiser fazer uma doação ou uma alienação no terreno do município, o regulamento tem que estar claro para ele poder fazer isso. E é isso que nós estamos fazendo. Quando se percebeu isso, que estava essa confusão, quando se projetou aí a possibilidade de se fazer habitações populacionais para pessoas de baixa renda lá naquele terreno da Via Expressa. Aí se encaminhou essa casa a proposta de emenda à lei orgânica. Ela sequer foi votada ano passado justamente para não trazer essa sensação à população depois de todo aquele debate que ocorreu. O prefeito decidiu retirar o projeto, nós retiramos o projeto de pauta e ele não vai à votação. O que está sendo votado aqui é a alteração da lei orgânica e nós temos que fazê-la. E eu vou falar por quê. Aí surgiu, inclusive, uma emenda do vereador Maico Gonçalves com uma preocupação, dizendo: mas haverá a possibilidade de se alienar, doar algum imóvel sem passar por essa casa? Não. Todos os imóveis do município, se eles forem ser doados, vendidos, eles terão que passar por uma prévia autorização legislativa. E por que eu digo isso? Que o inciso 1 trouxe um pouco de confusão à cabeça, porque ele não cita diretamente a autorização legislativa. Ele diz assim, o caput do artigo: os bens imóveis do município não podem ser objeto de doação nem de utilização gratuita por terceiro, salvo, aí inciso 1,
mediante autorização do prefeito, no caso de imóveis destinados ao assentamento de população de baixa renda para fins de regularização fundiária. Aí aqui o importante, ser nos termos do artigo 411. E no artigo 411 diz que o município, para fazer essas doações, tem que ter prévia autorização legislativa. O artigo 56, inciso 8, vereador Maio Gonçalves, é esse mesmo, né? Prevê também, com todas as letras, nenhum imóvel do município pode ser alienado, doado, sem prévia autorização legislativa. Então, está se fazendo um ajuste no texto da lei. Não está se autorizando a doação de nada. Aí, teve um parecer dentro do projeto do novo vereador Marco Marins, que ele acabou fazendo, com todo respeito, vereador, uma grande confusão ali, e falando da descapitalização imobiliária. De fato, se doar um terreno para uma construção de habitação popular, vai haver uma descapitalização imobiliária, mas ela não é considerada uma perda de capital no sentido contábil financeiro absoluto, porque a finalidade de habitação é de interesse social. Então, é possível fazer sim. Tanto é possível que nós fizemos aqui, aprovamos, e acredito que foi com voto de Vossa Excelência também, a doação do terreno para o Laje. Alguém aqui tem dúvida da excelente prestação de serviço de interesse social que o Laje presta para o nosso município? Nós tivemos a descapitalização imobiliária também. Mas a finalidade, nós tivemos um ganho infinitamente maior. Então, é possível, sim, o município doar terreno ou alienar de forma gratuita um terreno, desde que, aí nós vamos analisar o interesse social envolvido, o ganho que a sociedade vai ter com essa atitude do município. Logo após, o vereador Marcos Marins usou o tempo de fala para se opor à proposta de emenda à lei orgânica. Vereador líder Isaac Demani, eu admiro o seu conhecimento e a sua condição intelectual e, de fato, não parabenizo, mas, de fato, a minha premissa aqui não é sobre o seu discurso, mas sim sobre a boa-fé ou não do que vem da Prefeitura de Nova Friburgo. E a experiência que eu tenho nessa casa é que não dá para confiar na boa-fé do prefeito Johnny Maico. Recentemente, a gente votou aqui, vereadora Maiara, vereador Cláudio Damião, a gente votou aqui recentemente que eu achei que era algo positivo, e as famílias atípicas estão desesperadas. A gente votou aqui nessa casa a teórica redução da jornada de trabalho, que o prefeito fez um vídeo na internet falando que era positivo. Nem 10 minutos depois da votação, em que eu votei a favor, a oposição votou a favor, acreditando na boa-fé do prefeito e da liderança que aqui trouxe o projeto, nem 10 minutos depois a gente tomou uma enxurrada de reclamações na internet e no WhatsApp, falando que a gente estava tirando direitos adquiridos dos servidores públicos de Nova Friburgo. E por que eu digo isso? Com todo respeito. Porque realmente eu acho que está faltando coragem ao prefeito Johnny Maico de ter uma opinião. A vereadora Maiara e o vereador Cláudio já disseram, nós somos a favor da construção do conjunto habitacional. Eu e o vereador Maico já dissemos, nós somos contra a construção do conjunto habitacional naquele local da Via Expressa. E aí, eu acho que um líder que não tem posição não é um líder. É sim ou não. Falta coragem do prefeito tomar as rédeas do projeto e falar, eu quero isso e eu vou fazer isso. E aí, para vocês que estão ouvindo em casa ou que estão acompanhando essa votação, o que está sendo votado nesse momento? O que está sendo votado nesse momento é uma mudança na lei orgânica do município de Nova Friburgo, que passa a retirar a força desse parlamento, que suprime parte dos nossos direitos enquanto vereadores e faz com que o prefeito doe, na boa ou não intenção, na boa ou não fé dele, o terreno que ele quiser do patrimônio público de Nova Friburgo para o projeto que ele quiser. Isso está claro na mudança da lei orgânica. Então, de fato, hoje aqui não está sendo votado a doação do terreno da Via Expressa. É verdade. É pior do que isso. Hoje aqui está sendo votado a doação do nosso poder da Câmara Legislativa e dando todos os poderes ao prefeito Johnny Maico para que ele faça a doação quando ele quiser. Porque ele não teve coragem. Ele não teve coragem de vir nessa casa, ou não teve coragem de se posicionar e falar, olha, eu sou a favor desse projeto, vote. Olha, eu sou contra esse projeto, vote. Não, ele mandou nas entrelinhas da lei, ele mandou nas entrelinhas uma mudança da lei orgânica do município de Nova Friburgo. Aí eu preciso reler.
Artigo 1, aí vem lá. 1. Mediante autorização do prefeito, no caso de imóveis destinados ao assentamento de população de baixa renda para fins de regularização fundiária. Ora, eu, vereador Marcos Marins, sou a favor da regulação fundiária, sou a favor da construção da moradia popular, mas eu não sou a favor que o prefeito, depois da votação de hoje, decida como quiser fazer isso com todo o patrimônio público de Nova Friburgo. Então, se a gente aprova essa mudança na lei orgânica, a gente tira a população do debate, a gente acaba com as audiências públicas, porque, pelo princípio da boa-fé, a gente já sabe que o prefeito não tem essa boa-fé, não faz as audiências. E aí, eu concordo, vereador Cláudio Leandro, que é muito ruim para nós vereadores, porque esse prefeito é maquiavélico. Ele coloca um vereador contra o outro. Ele coloca um vizinho contra o outro. Ele coloca um morador de uma rua contra o morador da rua da frente. Eu não consigo enxergar isso sendo cristão. Eu não consigo enxergar isso sendo de boa índole e boa fé. Porque se ele tivesse feito essa construção conjunta, a gente não estaria debatendo isso aqui há 2 meses, 3 meses, que é um debate. A gente não estaria se indispondo com bases sociais e até às vezes se indispondo e questionando os nossos próprios valores. Porque o meu valor com certeza é aquele que precisa de moradia, dá de morar. Quem precisa de comida, dá de comer. Agora, existe uma necessidade de respeitar a lei, existe uma necessidade do planejamento urbano, existe uma necessidade de respeitar e conversar, inclusive em audiências públicas, a opinião divergente. E aí, eu não vou entrar nem nesse mérito, mas são muitas os pormenores. E aí eu repito, não estamos falando, quando entra no assunto da Via Expressa, do morador do Cônego, do Cascatinha. A gente está falando também do morador de Olaria. Eu sou nascido e criado em Olaria. Eu vi minha mãe e meu pai financiarem uma casa em 30 anos, pagando essa casa em 30 anos, e aí tem um plano diretor. Quando você compra um espaço ou vai para um espaço, tem um plano diretor. Esse plano diz que a Via Expressa ainda é um dos últimos espaços urbanos de lazer e entretenimento de Nova Friburgo. E, por fim, por esse tópico, para voltar ao tópico da lei orgânica, inclusive recebi hoje um parecer de um morador de Olaria, que ali é a antiga pedreira. Aquele é um local de escoamento de água que não é recomendado, inclusive, para a construção de conjunto habitacional. Coloca os moradores também em risco, por isso ali é um parque aberto. É uma antiga pedreira, isso também é um risco. Mas voltando à lei orgânica, também diz, mediante autorização legislativa, se o beneficiário for pessoa jurídica de direito público interno ou entidade componente da sua administração indireta. Novamente, o que está sendo dito aqui é que os bens imóveis do município não podem ser objeto de doação nem de utilização gratuita de terceiros. E aí, se a gente faz isso, a gente está dando a terceiros o direito fiscalizatório. Eu pego um terreno público, pela lei orgânica, que a gente está mudando hoje. Eu dou o poder de doação ao prefeito, mesmo que consulte a Casa Legislativa, e a partir de então, quando for cedido esse terreno público, esse espaço não mais será fiscalizado pelos vereadores de Nova Friburgo, porque não mais será um espaço de bem público, será um espaço de total bem privado doado. E aí eu fico imaginando, seja qual for o projeto, vamos esquecer o conjunto habitacional agora, seja qual for o projeto, o prefeito faz a doação ou a cessão para um espaço de um bem público, para uma praça pública, para qualquer projeto que seja, em conjunto com o banco, com a Caixa Econômica, e esse banco dá uma pernada no município, esse banco foge, esse espaço não é mais nosso, agora esse espaço é privado. E outra, esses vereadores dessa casa não vão ter mais o poder de fiscalizar esse espaço, porque a gente perdeu esse poder na mudança da lei orgânica. Perfeito. Então, por 12 votos favoráveis contra 8 contrários, o projeto foi reprovado. Por fim, o vereador Cláudio Damião apresentou um projeto de lei ordinária que dispõe sobre o plantio de árvores da Mata Atlântica nas escolas e creches municipais. O projeto foi bem discutido na primeira votação. Eu acho que trouxe todos os esclarecimentos necessários. Foi votado favoravelmente por unanimidade e solicito que os vereadores novamente confirmem o voto na aprovação do projeto. Bom, por 14 votos favoráveis contra 1 contrário, o projeto foi aprovado em segunda discussão. E assim termina mais um programa da TV Câmara. Até a próxima semana.